nós vamos discutir um tema de importante dimensão, que são as relações de parentesco. Por que nós vamos falar que esse tema tem uma dimensão muito importante e ele é muito caro para o direito de família? Porque aqui nós temos algumas questões sobre o ponto de vista existencial, que são muito importantes, como, por exemplo, quando nós falamos em filiação, em uso de nome, enfim, nós vamos conversar um pouco sobre isso, mas também tem uma importância patrimonial, como questões relacionadas aos alimentos, ou até mesmo pensando sobre o ponto de vista de sucessão. Já abrindo espaço aí para a disciplina de Direito Civil 4, que trabalha questões relacionadas ao direito de sucessões. Beleza? Pois bem, quando nós pensamos nessas relações de parentesco, então quando nós falamos aí no direito parental, enfim, ou nessas relações de parentesco, nós temos que lembrar que eu estou falando de normas cujos conteúdos delas, então essas normas, elas vão trazer alguns dispositivos, cujo conteúdo dessas relações jurídicas são estabelecidos entre aquelas pessoas que vão manter algum vínculo familiar, ok? Então nós vimos como que nós temos a concepção atual de família, vimos que na concepção contemporânea, a família ela vai muito além das questões consanguíneas, ok? Portanto, essas relações jurídicas e esse vínculo familiar, ele tem que ser analisado, sobretudo, com base na afetividade. Aí nós vamos começar a perceber que o direito de família, da forma atual, ele se preocupa bastante com essa questão da afetividade, como nós conversamos bastante aí no decorrer do nosso curso. Bom, como que o Código Civil tratou essa questão? Então, como que nós temos aí, como a legislação civil, como ela tratou sobre essas questões? Ela dividiu aí, basicamente, em 5 grupos, quando nós falamos em relações de parentesco, tá? Primeiro eu trago lá algumas disposições gerais, então o Código traz algumas disposições gerais, entre os artigos 1591 e 1595, para na sequência ela trazer e falar algumas regras quanto à filiação, do 1596 ao 1606. Depois, dispõe sobre preceitos no que tange ao reconhecimento de filhos, lá nos artigos 1607 e 1617. Traz poucas normas referentes à adoção, tendo em vista, então não são muitas normas, tendo em vista que a adoção, eu faço um diálogo, vamos assim dizer, com o Estatuto da Criança e do Adolescente e outras leis esparsas. E traz um ponto muito importante, que muitas vezes ele não é muito explorado em termos práticos, que nós vamos conversar um pouco sobre isso, que são alguns comandos relacionados ao poder familiar. Beleza? Então, basicamente, o nosso Código Civil ele se preocupa aí em trazer algumas questões. Claro que muitas dessas questões nós temos que entender como matérias de ordem pública, devido à importância. Então, vejam bem, se eu falo em relação de parentesco, eu falo em família. Família é um seio da sociedade e é constitucionalmente protegida. Beleza? E dentro dessa perspectiva, nós temos diversas disposições que são matérias de ordem pública, pois elas visam assegurar não apenas aquelas questões patrimoniais, enfim, que também é importante para uma vida digna, mas principalmente as questões existenciais. Por isso a importância, e aqui nós vamos ver algumas discussões práticas que nós temos, quando eu falo em direito de família, especificamente das relações de parentesco. Beleza? Bom, mas afinal, o que é parente? Meu caro Givanildo, o senhor que gosta de participar da aula de vez em quando, o que você considera como parente, meu querido? E os demais também, se quiserem falar. É que eu vou encher o saco do Givanildo hoje. O que você considera como parente, meu querido? Você viu como a gente pega o cara que só ligou e saiu da aula? Né? Bom, meus caros,
quando nós falamos em parentesco, nós temos que tomar um pouco de cuidado, beleza? Por que um pouco de cuidado? Se a gente pensar sobre um ponto de vista de cidade pequena, enfim, você verifica que todo mundo é parente de todo mundo, não é verdade? Nem que for de consideração. Ah, porque é fulano que é casado com ciclano, enfim, a gente vai ter essas questões. Só que nós precisamos entender, sobre o ponto de vista do direito, o que viria a ser essa relação de parentesco. Até mesmo porque isso acaba gerando alguns efeitos. Por exemplo, não só na esfera de família, mas na própria esfera processual. Que ter vínculo de parentesco pode ser uma das hipóteses que você não pode ser testemunha, por exemplo. Estão vendo? Então nós temos que entender o que seria parentesco. Bom, o nosso Código Civil, ele traz aí 3 situações ou 3 hipóteses de parentesco, ok? A primeira, que seria a mais comum e a mais evidente, que é o consanguíneo. Então, aquelas pessoas que nasceram, que têm o mesmo sangue que o meu, são meus parentes. Mas nós vamos ver que nem todo mundo vai ser considerado parente para o direito civil. A priori, o código ele traz só até o 5º grau. Beleza? E já nós vamos conversar sobre os graus de parentesco também, porque na prática a gente tem aí uma percepção ou uma fala errada muitas vezes, principalmente quando a gente fala, esse é meu primo de 2º grau, que na realidade de 2º grau ele não tem nada, beleza? Então nós temos os parentes consanguíneos, que são aqueles que têm o mesmo sangue que a gente, que é o mais comum, que é o natural, ok? Entretanto, todavia, porém, para o direito, nós temos que ir além desse parentesco consanguíneo. Por quê? O direito de família, como eu disse em alguns momentos, ele precisa acompanhar a contemporaneidade. Então, ele precisa acompanhar a evolução da sociedade. Dentro dessa perspectiva, nós vamos verificar que, além do parentesco consanguíneo, nós temos aquilo que nós chamamos de parentesco civil. O que seria o parentesco civil? É quando, de certa forma, a lei vai nos conferir essa relação de parentesco. Ou seja, em decorrência da lei, eu vou ser parente de alguém. Beleza? Na doutrina clássica, então na civilista clássica, era muito comum trabalhar como um exemplo apenas a adoção. Então, por que você é meu filho? Você é meu filho porque eu fiz todo o procedimento de adoção e um juiz falou que você é meu filho. Estão vendo? É um parentesco civil. Significa que o parentesco consanguíneo daquela pessoa que foi adotada, ele perca a importância? Não. Pelo contrário, porque tem importância porque ele não vai poder casar com uma irmã de sangue, por exemplo. A que pese, sob o ponto de vista do direito, ele já não é mais irmão. Então, registrado, sob o ponto de vista de registro civil, ele já não é mais irmão, mas eu ainda mantenho essas questões, por uma questão óbvia, não é verdade? Portanto, o exemplo clássico que nós tínhamos seria da adoção. Entretanto, todavia, porém, nós temos outras concepções, desculpem, e outras formas de se adquirir o parentesco civil. Aqui eu cito algumas técnicas de reprodução assistida, principalmente aquelas técnicas em que você não utiliza o material genético das partes. Então, por exemplo, eu tenho um casal em que o marido ele não pode ter filhos, enfim, ele não consegue por ser estéril, procuram um determinado laboratório, vão fazer uma técnica de reprodução assistida e aquele filho não vai ser geneticamente daquele pai, mas sob o ponto de vista de parentesco civil, ele vai ser. Ou numa hipótese em que eu pego todo o material genético de terceiros,
nem da mãe vai ter o material genético, ok? Então, seria uma situação em que eu tenho o parentesco civil. E o último exemplo aqui que eu posso colocar, claro que a lei ela não traz esses exemplos de forma taxativa. Então, o que nós temos aqui viria a ser uma criação aí da doutrina, uma interpretação da doutrina, que seria a parentalidade socioafetiva. Em especial, aí eu poderia citar os enunciados do Conselho da Justiça Federal e do STJ, o 103 e o 256. Beleza? Então, quando eu falo em parentalidade socioafetiva, eu estou falando de um parentesco civil. Agora eu gostaria de mostrar para os senhores e para as senhoritas uma cena da dramaturgia. É uma cena bem pequena. E vamos assisti-la. E após eu comento esse caso específico, ok? Então vamos lá. Eu disponibilizei aí aos senhores e às senhoritas via chat. Vê se conseguem entrar, por gentileza. Estão conseguindo entrar? Só não liguem para os termos equivocados que estão no YouTube, ok? O importante para nós é essa cena de 1 minutinho. Vamos lá, vamos assistir. Não me diga que você perdeu. Eu não perdi nem ganhei, dona Celina. Simplesmente não teve julgamento. Como assim? O juiz decidiu pela impossibilidade jurídica do pedido da Beatriz. Ela doou os óvulos voluntariamente e eu, como receptora, preenchi todos os requisitos legais para o procedimento. Isso significa que a vitória da Esther é assunto encerrado. A Vitória é legalmente minha filha. Só minha. Ponto final. só sua, não. Nossa. Nossa. Verdade. Eu deixo você pegar ela de vez em quando. Mas você vai recorrer, claro. Não tem como. O juiz deixou bem claro. Eu perdi, Celina. Eu perdi. Não tem mais como discutir um caso. Bom, essa é uma cena aí da dramaturgia. Eu sempre gosto em direito de família, é muito legal trabalhar com a dramaturgia, porque eles trabalham com os casos assim que é um pouco mais difícil da gente encontrar na vida real, tá? Então, para vocês entenderem aquela situação, aquela senhora que saiu com a criança no colo, que pegou a criança no colo, que é a Esther, ela era casada na novela com aquele homem, tá? Ele não podia ter filhos. E ela, devido à idade, ela também, assim, muitas vezes não é recomendado que ela utilize os óvulos, enfim, que ela utilize o material genético dela. Bom, durante o casamento com ele, ela optou por fazer essa inseminação, tá? A Renata Sorrah, que faz o papel da médica, ela era a médica que ia fazer todo esse procedimento, e durante a realização desse procedimento, que daí vem toda a controvérsia da dramaturgia, aí, então, dessa novela, ela pegou o material genético daquela moça que saiu chorando, tá? Que era namorada do irmão dela que morreu. Então, o irmão dela tinha doado o esperma, que foi escolhido pela Esther, que foi declarada mãe ali, do ponto de vista legal. E na hora, essa médica ela acabou manipulando, porque ela ficou sabendo que o irmão dela queria ter um filho com aquela Beatriz, com aquela loira que saiu chorando, tá? E implantou esse óvulo na Esther. A princípio, a ideia dela era para que ninguém ficasse sabendo. Então, ela teria realizado aí o desejo do irmão dela e ninguém ficaria sabendo, não tem problema nenhum. Acontece que a secretária dela, que era amiga dessa Beatriz, dessas aí que perdeu o processo, vamos assim dizer, ela acabou contando para todo mundo. E aí começou-se a seguinte discussão. De quem que é a filha? Estão vendo?
De quem que é a filha? Claro que nós temos que deixar de lado as questões jurídicas que foram tratadas porque é novela, né? Então, naquele caso ali, ficou demonstrado que a filha era da Esther. Com base no quê? Num parentesco civil. Porque ela fez uma técnica de reprodução assistida, então ela seguiu todos os procedimentos. A outra havia doado o óvulo, tá? Então, sob o ponto de vista do parentesco civil, ela era a mãe. E por que no finalzinho, aquele rapaz que é o marido dela, ele acaba falando, não, é nossa filha. Porque eles acabaram separando, então tem toda uma briga entre eles, porque ele não queria que ela tivesse feito esse tipo de procedimento. Acabaram divorciando, enfim. E depois voltaram, e daí o final da novela é assim, né? São felizes para sempre. Beleza? Mas está aí um exemplo que a gente pode ter uma discussão, e essa discussão os senhores e as senhoritas vão fazer no trabalho também, que eu passei, que deverá ser entregue até dia 27/10, próximo, então vocês têm uma semana aí para entregar esse trabalho, beleza? É uma discussão que vocês vão ter que fazer neste trabalho. Bom, a terceira possibilidade, a terceira hipótese de parentesco é o parentesco por afinidade. Então, nós temos que lembrar o seguinte, a partir do momento que eu caso, o meu vínculo jurídico com a minha esposa ou com o meu esposo, ele é um vínculo que não está relacionado ao parentesco, mas sim ao matrimônio, beleza? Mas o meu vínculo para com os parentes da esposa ou do esposo, ele é um vínculo de parentesco por afinidade. O que isso quer dizer? Eu tenho o mesmo grau de parentesco que a minha esposa. Beleza? Nesse sentido, o artigo 1595, em especial o parágrafo 1º, ele vai dizer que esse parentesco por afinidade vai se limitar aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou do companheiro. Ou seja, então limita-se aí até o 3º grau. Beleza? Porque Deus me livre aí também, né? Se a gente pegasse todos os parentes aí dos nossos parceiros. Tem alguns parentes que é melhor perder do que achar. Não é verdade? E aí vem uma questão que eu gostaria de falar para o Gevanildo, que não está aí, né, meu caro? Vou pegar no pé dele hoje. Que é uma questão que todo mundo brinca, né? E como que fica a sogra? A sogra é sua parente? Sim. Todo o parentesco que eu tenho aí, por afinidade, em linha reta, então quando a gente fala aí nos ascendentes, ele não se perde mesmo com o fim do casamento. Ou seja, se você tem um sogro, ou se você tem uma sogra, viu, Elo? A Elo já deu risada que deve ter. Saiba que se casar, ou se já for casado, é para sempre. Então, sogro e sogra é para sempre. Claro que a gente discute, não é verdade, algumas questões de aplicabilidade prática desse dispositivo. Porque, veja bem, qual que é a consequência de eu ser parente da minha ex-sogra, que na realidade não é ex-sogra? A consequência jurídica é que eu não vou poder casar nunca com ela. Infelizmente não tem como, Lincoln. O Lincoln já ficou preocupado também. Olha aqui o que diz o artigo. Então vamos lá. Abriu o Código Civil. Vamos começar lá. Vamos olhar lá no artigo 1595. Olha o que diz o parágrafo 2º, meu caro Lincoln. Na linha reta, afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. Beleza? O que importa é dizer que na linha reta sua sogra é sua sogra para sempre. Então você não vai poder casar com ela. Ela vai ser sua parente por afinidade. Beleza? Claro que algumas consequências práticas a gente poderia discutir quanto a isso. Bom, se o parentesco não se extingue, então Samir, lascou, Márcia. Se o parentesco não se extingue, poderia a sogra eventualmente pedir alimentos? Sua ex-sogra, né? Imagina. Imagine essa situação. Poderíamos ter essa discussão prática, tá?
Que, em tese, se não extinguir o alimento, o parentesco, ela pode pedir. Claro que nessa questão dos alimentos, a gente tem que ver aí uma ordem de hierarquia, né? Ela tem que pedir para os filhos, enfim. Mas imagine que só sobrou a desgramada da sogra. E você? Eventualmente, você poderia ser alvo aí de uma ação de pensão alimentícia. Olha o problema prático que nós temos. Aqui parece que na prática eu nunca vi, tá? Aqui nós estamos trabalhando com hipóteses. Bom, nós comentamos bastante aqui, ok? Então, nós discutimos bastante algumas questões relacionadas à parentalidade socioafetiva, beleza? Então, aqui, quando eu falo em parentalidade socioafetiva, eu estou falando de um parentesco civil, em especial após o entendimento do STF, que diz que a paternidade ou parentalidade, melhor utilizar parentalidade socioafetiva, ela tem o mesmo valor que a biológica, tá? Então, nós precisamos ver que o nosso ordenamento, e em especial a doutrina civilística, começa a analisar essas questões, e nós temos dois enunciados que são muito importantes em termos práticos, ok? Primeiro enunciado que ele é muito importante em termos práticos é o 339 do CJF-STJ. Então, lembrando aí, os enunciados, eles são orientações doutrinárias. Então, assim, o que se busca nas jornadas é de pegar um grande número, assim, ou os principais doutrinadores, enfim, estudiosos do direito civil, e eu vou tentar chegar a algumas questões que são majoritárias, ok? Então, chega a alguns consensos de interpretação doutrinária. O enunciado 339, ele diz o seguinte, então prestem atenção nesse ponto, tá? A paternidade socioafetiva, calcada na vontade livre, não pode ser rompida em detrimento do melhor interesse do filho. Por que eu digo isso? Porque amanhã ou depois, os senhores e as senhoritas serão membros do Ministério Público e vocês terão que opinar. Vocês terão que dar parecer em processos. Tá? Em alguns processos, então imagine um processo que ele vai ter uma discussão anterior de um divórcio, e esse divórcio ele ficou comprovado devido à traição do marido, tá? Vamos pegar um caso da dramaturgia, agora um caso da Malhação, dramaturgia teen. Teve um programa da Malhação que eles foram até campeões aí, em algum desses concursos, enfim, algum desses prêmios, mas que tinha uma discussão que o cara era casado com uma mulher e ele traía essa mulher, não sei, há 16 anos com a melhor amiga dela. E depois, então, assim, era um casal, dois casais que eram amigos, e depois ficou decidido, ou melhor dizendo, ficou claro ali entre eles, que a filha de um do casal, principalmente do homem traído, tá? Que ela era a filha do marido da outra. Então, tinha o casal A, que tinha uma filha entre eles. E tinha o casal B, que a mulher do casal B tinha relação com o marido do casal A. E a filha, que pensava-se que era do casal B, na realidade era do homem do casal A. Então, imagina o rolo que é isso. Você, de repente, descobrir que o seu marido traía com a sua melhor amiga. E o pior, a situação do cara. Ele descobrir que a mulher dele traía com o melhor casal de amigo e que a filha não é dele. Estão vendo? Em algumas situações, e a depender da situação, isso pode dar um litígio muito grande sobre um ponto de vista das relações de parentesco. Em que o pai, que não é pai biológico, possa querer, eventualmente, negar aquela paternidade. Estão vendo? Então, nessas situações, nós temos que tomar um pouco de cuidado, tá? Porque pode ocorrer da mulher concordar com isso,
Então, imagine que a mulher está na condição aí de representante ou assistente desse menor, ou dessa menor. Então, a mulher concordar com isso e o pai também concordar. Mas, vocês, enquanto membros do Ministério Público, têm que fazer uma análise aí com base no melhor interesse do filho. Claro que o princípio do melhor interesse da criança ele não pode ser uma carta na manga, né? Que nem a gente vê no dia a dia. Mas, por exemplo, um laudo técnico poderia dizer aí qual que seria o vínculo desse filho com esse pai. Estão vendo? Agora, imagine, por exemplo, uma adolescente de 16 anos, de repente, ter uma decisão judicial falando, olha, ele não é mais seu pai. Então, 16 anos da sua vida, você acreditou que ele era seu pai, agora ele não é mais, tá? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, beleza? O enunciado 519, ele vai dizer que o reconhecimento judicial do vínculo de parentesco em virtude de socioafetividade deve ocorrer a partir da relação entre pais e filho ou filhos com base na posse do estado de filho, para que produza os efeitos pessoais e patrimoniais. Então, mais uma vez aqui, os enunciados, eles deixam claro essa questão do estado de posse de filho. Se as partes se enxergam enquanto pai e filhos. Percebem isso? Aí está a importância de isso ser aferido na prática. E que muitas vezes as partes que estão litigando ali no processo, muitas vezes elas não têm condição de enxergar isso. Porque talvez é muito recente. Percebem? E aí a importância da atuação do Ministério Público. Claro que nós temos, dentro do direito de família, várias técnicas que podem ser utilizadas, mas muitas vezes uma atuação sagaz aqui do Ministério Público, e pensando no melhor interesse da criança, tá? Pode, de repente, impedir que ocorra, que tenha-se uma decisão que é contrária àquilo que traria uma melhor resolução para o conflito. Porque muitas vezes pode ser que o pai, naquele momento que ele está ali na situação de corno-mor, vamos colocar assim, que ele está com raiva, possa ser que ele não reflita pelas consequências. Mas, com o passar do tempo, ele vai falar, mas, poxa, é minha filha, ou é meu filho. Foram 16 anos. Então, percebe? Aí a importância de se analisar essa questão. Tudo isso que eu estou falando, é porque nós tivemos uma decisão em 21 de setembro de 2016 do STF sobre o rito de repercussão geral. Portanto, nós temos que entender a importância dessa decisão, tá? Que vai prestigiar a paternidade socioafetiva. Então, o STF, discutindo essa questão, ele vai prestigiar a paternidade socioafetiva. Que é aquela máxima que a gente tinha, né, do dia a dia, que pai é quem cria, né? Aliás, uma das piadas mais constrangedora para fazer para o homem, isso ocorre muito, né? Os homens aqui da sala podem confirmar, mas talvez as mulheres já tenham escutado também. Você vai ser pai, e aí o cara fala assim, mas fica tranquilo, que pai é quem cria, né? É uma situação muito constrangedora pro cara. Se a mulher dele estiver perto, então, é pior ainda, né? Que tá falando que a mulher dele é uma vagabunda. Então, assim, não sabe nem quem que é o pai. Mas, enfim, a gente tem isso na ideia, incutido na nossa cultura de que pai é quem cria. Tanto que se a gente pensar, sob o ponto de vista da adoção, nós somos até um país receptivo para adoção, porque a gente tem essa percepção da importância da afetividade. Então, veio o STF e ele fixa a seguinte tese. Então, ele firma a seguinte tese, em repercussão geral. A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro, então não me interessa, estão vendo? Não me interessa no papel. Não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante
baseada na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios. O STF, com essa decisão, ele cria um instituto que nós chamamos de multiparentalidade. Então, ele traz para nós uma possibilidade de você ter 2 pais e uma mãe, 2 pais e 2 mães na sua certidão de nascimento. Claro, meus queridos e minhas queridas, todas essas questões nós temos que tomar muito cuidado, porque são questões sérias que nós estamos discutindo aqui, não é verdade? Muitas vezes, quando nós pensamos em menores, pensamos em incapazes, nem sempre nós sabemos aí qual será o reflexo dessa multiparentalidade para eles. Estão vendo? Esses dias eu estava assistindo um vídeo no YouTube daquele pastor Cláudio Duarte. Acho que é Cláudio Duarte o nome dele. É um pastor bem engraçado. E ele foi num programa de TV e ele estava falando com o Tammy Gretchen. Então, quem não sabe, o Tammy Gretchen, ele é transexual, que é o filho da Gretchen, né? Que era filha, virou filho. E ele questionava o pastor Cláudio Duarte se o pastor aceitava. Aqui eu só tô querendo mostrar para vocês o problema que gera essa questão da multiparentalidade, tá? Se o pastor aceitava ele na condição dele de transexual. E se a igreja do pastor aceitava ele, consequentemente. Bom, ele explicou lá todo o ponto de vista dele religioso, me pareceu muito coerente, no sentido de demonstrar que a igreja dele não iria negociar alguns valores, né? Então ele acha errado isso daí, assim como ele acha errado outras questões também, como adultério, como, enfim, como várias outras questões, mas que ele poderia participar normalmente. Claro que ele não vai exercer algum cargo dentro da igreja, evidentemente, né? Não tem como alguém que não segue a doutrina exercer um cargo. Mas o que me chamou a atenção foi porque, lógico, que nesse tipo de programa as pessoas vão apertar o pastor, né? E o que me chamou a atenção, e ele chegou até a chorar, foi quando ele começou a contar a história dele. E a história dele foi porque ele foi explicar o porquê que ele aceitava aqueles que não são iguais. E dentro da história dele, ele disse que era algo que era, e assim, eu estou falando de alguém, todos conhecem o pastor Cláudio Duarte? Ele deve ter o quê? Uns 50 e poucos anos? Então, eu já estou falando de um senhor vô, quase, né? Eventualmente já até vô. Então, ele foi contar essa questão e ele chorou. Então, me pareceu que aquilo ali afetou muito ele. E um dos problemas foi que o pai dele se casou e separou 6 vezes. E pelo jeito, ele ia com o pai, enfim, ele não deu para entender a história muito bem do que ele disse. Mas cada casa que ele chegava, ele não era assim, ele se sentia um ser estranho. Estão vendo? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa questão da multiparentalidade, né? Porque a sociedade líquida, às vezes, acha que certidão de nascimento de criança é documento de carro. Já citei aqui alguns exemplos, né? Vimos aquele exemplo lá do tribunal, da notícia do TJ do Paraná, que era o casal de 2 lésbicas que tiveram um filho e uma acabou afastando da outra e não quis que a outra participasse da vida daquele filho. Eu citei aquele exemplo da menina do Carrefour, que veio perguntar para mim. Estão vendo? E é muito comum nessas relações líquidas, no sentido do Bauman mesmo, nessas relações líquidas, que muitas vezes o casal ali, em 3 meses junto, o pai que é padrasto, né, ele acaba considerando já como filho, trata como filho, e depois separa, ele trata como desfilho, né? Então, em 3 meses ele é pai daquela criança, e dali 3 meses eles largam, ele não é mais pai. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E nesse ponto de analisar essas questões da socioafetividade, me parece que o Ministério Público tem um papel muito importante, porque é aquilo que eu disse. Muitas vezes a parte, se eu vou discutir uma questão como essa, é porque eu já não tenho uma relação familiar a contento. Não é verdade?
Então, eu preciso que alguém intervenha aí para o interesse daquela criança. Tanto reconhecendo a questão da socioafetividade, né? Como não reconhecendo ela. Beleza? Tomem um pouco de cuidado, pessoal. Tomem um pouco de cuidado. Por quê? Os senhores e as senhoritas já ouviram falar na Lei Clodovil? A Lei Clodovil é a Lei 11.924 de 2009. Por que ela é chamada de Lei Clodovil? Porque foi feito por, então, o deputado Clodovil. Beleza? Essa lei, ela vem e acrescenta o parágrafo 8º no artigo 57 da Lei de Registro Público. E o que essa lei traz de diferente, então, pensem bem, pessoal, nós estamos falando de uma lei de 2009, né? Nós estamos falando de uma lei de 2009. Ela traz a possibilidade do enteado ou da enteada, desde que tenha um motivo ponderável, tá? E, claro, com a concordância do padrasto ou da madrasta, que ele utilize o nome de família, sem prejuízo dos seus apelidos de família. O que quer dizer? Eu poderia incorporar ao meu nome o sobrenome do meu padrasto ou da minha madrasta. Estão vendo? Claro que eu tenho que ter um justo motivo. Esse justo motivo geralmente está relacionado à questão do afeto que você tem com a parte, enfim. Estão vendo? Então eu tenho essa possibilidade. Seria uma situação de você colocar esse sobrenome, porque imagine a situação. Tem um filho que foi do primeiro casamento de um deles, de uma pessoa do casal, e depois sobrevieram 2 filhos. Só um filho que tem um sobrenome diferente. Estão vendo? E muitas vezes aquilo pode ser que magoa. Pode ser que magoa aquela criança, ou aquela pessoa. Beleza? Porque o que é engraçado, que tudo que acontece com nós na infância, engraçado não, né? Mas tudo que acontece com nós na infância, querendo ou não, gera consequência para a nossa vida adulta, não é verdade? E tem algumas situações que resolve, de repente, uma ferida. Então veio essa lei e ela permite isso. Só que eu tenho que tomar cuidado. Essa lei do Clodovil, essa lei chamada Clodovil, ela permite apenas colocar o sobrenome. Tá? Então eu vou acrescentar o sobrenome. Mas ela não gera efeitos patrimoniais. Então é diferente da decisão de 2016 que trata da multiparentalidade. Beleza? Claro que eu tenho que tomar um pouco de cuidado aqui também no colocar sobrenome ou não, porque também não pode ser aquela coisa, né? Sabe aquelas pessoas que gostam de ter bastantes relações? Então fica vários tempos com várias pessoas, tem que tomar um pouco de cuidado, tá, pessoal? Porque não é uma coisa que eu tenho que vou ficar colocando e tirando. Até mesmo porque o próprio artigo permite, em algumas situações, o cancelamento daquilo. Então tem que ser algo muito pensado. Então a multiparentalidade, quando eu falo em socioafetividade, ela traz efeitos patrimoniais. Então eu vou ter 2 pais na minha certidão de nascimento. Acrescentar o sobrenome, eu não vou ter 2 pais, mas eu estou colocando uma homenagem, vamos assim dizer, ao meu padrasto, à minha madrasta. Estão vendo? Eu vou poder utilizar o sobrenome dele ou dela, mas nós não vamos ter consequências patrimoniais. Eu não vou ser sucessor dele. Ele não me deve alimentos. Ok? Aqui pese, nós vamos, se tudo der certo, discutir ainda hoje, que, assim, eu entendo como um motivo, por exemplo, a redução da pensão, você ter formado uma nova família e essa família ter filhos. Então, a minha convivente, ela vai ter filhos, enfim, querendo ou não, eu acabo tendo que ajudar a cuidar também, tá? Mas vamos conversar sobre isso depois. Bom, vamos lembrar aqui um pouco como que se conta
o parentesco. Pois não, Márcia, o que você não entendeu? Márcia? Qual parte você não entendeu, Márcia? A questão do... Pode falar. Professor, é a questão patrimonial, na questão dos dois pais, né, ali. Volta um pouco, professor. Tá, ok. Bom, Márcio, ó, é o seguinte. Aqui, nós temos que ver que nós temos duas opções, tá? A primeira opção é com base na tese firmada do STF, que reconhece a multiparentalidade, tá? Sim. Então, seria uma situação em que eu tenho uma mãe e dois pais. Então, imagine assim, ó, em termos práticos. Eu sou casado com uma mulher, nós temos um filho. E, de repente, esse filho, ele descobre que ele não era meu filho. Só que ele me considera como pai ainda. Sócio afetivo. Só que ele também quer reconhecer o outro pai. O STF fala que pode. Então, ele vai ter dois pais. Beleza? A segunda situação, que é a da Lei Clodovil, é diferente. É quando eu, Fábio, tenho uma mãe, e essa mãe é casada com alguém. Só que eu considero muito esse alguém. E eu quero ter o sobrenome desse alguém no meu nome. Ah, sim. Então é só do sobrenome que não tem a questão patrimonial. Isso. A multiparentalidade gera efeitos patrimoniais, sim, porque eu tenho dois pais. Sim. No caso do sobrenome, eu não tenho efeitos patrimoniais, porque não consta ele como pai, por exemplo. Ah, entendi. Agora eu entendi. Entendeu? Entendi. Obrigada, professor. Beleza. Nada. Então vamos lá, vamos lembrar como que a gente conta aí os graus, né? A gente gosta de falar, meu primo de segundo grau. Mas não é bem assim. Então vamos lembrar. Espera aí que eu não estou conseguindo compartilhar aos senhores e às senhoritas. Espera aí que a maquininha, uma pecinha que está aqui atrás do computador está tendo problema, mas já resolvi. Então vamos lembrar como que a gente pode contar aí o grau de parentesco. O grau de parentesco nós podemos contar tanto em linha reta como em colaterais, ok? Quando eu falo em linha reta, então quando eu vou contar parentesco, para eu saber o grau, eu preciso necessariamente escolher alguém, porque senão eu não consigo, tá? No caso aqui eu coloquei eu. Então nós vamos imaginar cada um de vocês. Beleza? O seu pai, ele é seu parente de primeiro grau, assim como o seu filho. O seu avô, ele é parente de segundo grau, assim como o seu neto e assim como o seu irmão. Estão vendo? Porque para eu contar o grau de parentesco, eu sempre vou buscar aquele elemento comum, que no caso aqui é o pai. Então, o pai eu conto 1, irmão eu conto 2. Beleza? O seu bisavô, ele é em terceiro grau, assim como o seu sobrinho e assim como o seu tio. Estão vendo? Porque pensem bem o sobrinho, como que eu conto? Ó, eu para pai, 1 grau. Pai para irmão, 2 graus. Irmão para sobrinho, terceiro grau. E do tio, mesma coisa. Eu para pai, 1, para avô, 2, para tio, 3. E para primo, 4. Da mesma forma que aqui, com o tio, avô. Sob o ponto de vista do direito, só são parentes até aqui, ó. Beleza? Então, até meu primo ou até meu tio avô. Tranquilos nessa questão? Beleza? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. Bom, superadas essas questões, agora nós temos que discutir um artigo que ele traz aí algumas polêmicas e algumas discussões práticas no nosso dia a dia, que é o artigo, e, aliás, na nossa jurisprudência, na nossa doutrina. É o artigo 1597.
O artigo 1597, ele traz algumas presunções legais, tá? Sabe aquela ideia de que a mãe a gente sabe quem é, mas o pai a gente nunca sabe, né? Tem até uma ideia antiga. Claro que não é bem assim, né? Porque a mãe também, muitas vezes, não dá pra gente saber, porque se foi roubado o filho da maternidade, né? Mas, geralmente, a mãe é muito mais fácil a gente saber do que quem é o pai. Então, quem é o pai, a gente presume. Não é verdade? Então, o artigo 1597, ele vai dizer o seguinte, ó. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos. Primeiro, nascidos 180 dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal. Tá? Segundo, nascidos nos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal, por morte, separação judicial, leia-se aí divórcio, né? Nulidade e anulação de casamento. Tá? Claro que se as pessoas estiverem casadas, pessoal, a gente não vai discutir muito essa questão da presunção. Não é comum pessoas que estão casadas, que vão ter um filho, e discutir judicialmente se o cara é pai ou não. Não é verdade? E também essas disposições aqui, o professor Flávio Tartucci, no livro dele, ele até vai dizer que ela está um pouco superada, né? Porque hoje o exame de DNA é super barato. Não super barato, né? Mas é acessível aí a boa parte da população. Então é comum você ver pessoas pobres fazendo exame de DNA. Então a gente resolve isso aí no estralo, não é verdade? Tudo bem que algumas vezes você tem que fazer mais de um exame de DNA, né? Mas, então até se discutiria se teria ou não serventia a essa presunção, tá? Primeira discussão, essa presunção se aplica à união estável? Me parece que sim. Inclusive coloquei o entendimento do STJ. Mas uma discussão que eu posso fazer é que, assim, com o avanço tecnológico, então com a questão do DNA, que é tão fácil, tem um porquê se falar em presunção? Me parece que sim, meus queridos. Me parece que sim. Ou quer me parecer que sim. E aqui eu trago uma questão dos alimentos gravídicos. Óbvio que quando nós falamos em alimentos gravídicos, nós temos hoje algumas provas que são até fáceis de fazer, como, por exemplo, o WhatsApp. Não é verdade? Mas em algumas situações, eu não sei os senhores e as senhoritas, mas eu já tive várias situações práticas que a gente não consegue uma tutela cautelar nos alimentos gravídicos. Por quê? Eu não tenho prova de que o homem é pai. Estão vendo? Claro que se o cara foi, enfim, se o cara foi meio bobão, né, vamos assim dizer, e conversou pelo WhatsApp, muitas vezes ele nem é o pai, mas você consegue a tutela antecipada. Mas se não tiver isso, ou se naquela conversa de WhatsApp foi colocado dúvidas se ele é o pai ou não, por exemplo, aí que entra a questão. Então, me parece que em algumas situações, essa presunção aqui tanto do inciso 1º como a do inciso 2º, elas ainda têm uma aplicabilidade prática. Para que você consiga ir numa situação que esteja relacionado a um casamento e sua dissolução, para que você tenha uma presunção legal. Porque ao invés de você fazer o pedido com base em provas, então falar assim, onde está a probabilidade? Está na prova tal, tal e tal. Minha probabilidade ela está na prova com a certidão de nascimento ou prova da união estável, obviamente, né? E no ordenamento jurídico. Então, me parece que em termos práticos ainda nós temos, sim, a possibilidade aqui de efetivamente utilizar essa presunção. Porque nós temos que lembrar que aquilo aquilo que a legislação coloca como presunção
Óbvio que pode ser provado ao contrário, mas independe de prova. O que facilita muito a nós na prática, não é verdade? Bom, existe exceção a essa presunção? Sim, tem exceção. A exceção do artigo 1599. Aqui a gente já tem um problema prático também. O artigo 1599 fala que é exceção a essa presunção, então não vou presumir como filho se houver prova da impotência do cônjuge para gerar. Aí já é um problema, pessoal. Eu gostaria de ver um cara de falar o que a gente entende como impotência. Né? Impotência material, você é estéreo, ou impotência instrumental. Não funciona. Estão vendo? Eu dou até risada, porque eu ficaria imaginando essa hipótese legal do cara colocar num processo que ele é impotente. Em termos práticos, eu acho um pouco difícil, né? Bom, aqui, meus queridos, me parece que a impotência que eles querem dizer é no sentido de você não poder ter filho. Você ser estéril. E não a impotência instrumental. Até mesmo porque a impotência instrumental com a tecnologia, né, meus queridos? Remédios ou outros instrumentos é fácil de você resolver. Né? Agora, o que você não resolve é a material ali, que você não consegue fazer filho. E também me parece que, sob o ponto de vista de prova, como que você provaria que você é impotente instrumental? Como que prova isso? Não é verdade? Ó, excelência, eu sou impotente, eu não consigo, né, ter relações sexuais. Complicado. Mas, enfim, tem essa discussão aí na doutrina. Bom, vamos voltar lá ao artigo 1597, tá? Que são questões relacionadas ao biodireito, que dá bastante discussões também. O artigo 1597, ele vai também presumir, inciso 3º, os filhos havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido marido. O que é homóloga? Com material genético das partes, dos conviventes, né? Dos cônjuges. Beleza? Aqui, meus queridos, nós já temos uma discussão no que tange a inseminação artificial homóloga pós-morte. O que isso quer dizer? Gevanildo, seria um problema você ter o perito aí. O Gevanildo voltou, viu, gente? Ele estava jantando. Bom, quando eu falo na inseminação artificial homóloga pós-morte, nós temos um probleminha aqui, tá? O professor José de Oliveira Ascensão e o professor Carlos Alexandre também traz essa discussão, que seria uma problemática, porque a gente vai fazer aqui exclusivamente a vontade da mulher. Então, a mulher, ela quer ter um filho com o marido que faleceu, ok? E ela não pensa nas consequências de que o filho não vai poder conhecer o pai. Tá? Eu até mostrei já para os senhores e para as senhoritas o livro que foi até de doutorado do professor Carlos Alexandre Moraes, que é a responsabilidade civil nas relações de família. E ele discute essas questões. Tá? Então a gente tem que pensar. Eu estou privando de antemão que o meu filho conheça o pai, porque o pai já está morto. E claro que para ser feita essa inseminação artificial, eu tenho alguns requisitos. Porque exige um prévio consentimento do marido. Então o marido tem que ter deixado o consentimento. Fundamento aí, nós temos enunciado 106 e 107 da CJF-STJ, a resolução 2168 de 2017 do Conselho Federal de Medicina e o provimento 52 do CNJ, artigo 2º, parágrafo 3º. Então, eu preciso do prévio consentimento. Beleza? E se surgir a seguinte questão,
Imagine que eu tenho um marido já com uma certa idade e uma moça nova. Esse marido de uma certa idade não tem filhos e ele é milionário. E essa moça, ela acaba engravidando e ele acaba morrendo. Aí a gente já começa um problema aqui de ordem pecuniária, né? Alguns familiares deles, que seria herdeiro se o menino não... Que será herdeiro se o menino não nascer. Fica lá, será que vai vingar? Né? No fundo, quase querendo a morte do feto. Olha, Deus, me perdoe por isso, mas a gente sabe que isso é verdade. Me perdoe. Não tem que perdoar eu, que não sou eu que estou pensando, né? Mas, enfim, vamos imaginar que essa moça, ela perdeu. Ela perde a criança, só que ela tem material genético ainda, e não houve autorização. Não houve autorização. E ela consegue, de alguma maneira, fazer essa inseminação artificial pós-morte. Em termos práticos, não vai ter muito o que fazer, não é verdade? Porque se o nascituro viver, vamos assim dizer, se ele nascer com vida, ele vai ter todos os direitos. Mesmo nascendo de uma ilegalidade da mãe. Estão vendo? Mas é claro que isso daí gera todas as consequências junto aos conselhos de classe, aí, enfim, temos toda essa problemática. Bom, vamos ver a quarta hipótese, que eu deveria ter lido com o inciso terceiro aqui. Havidos a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários decorrentes de concepção artificial homóloga. Então, o que são aqueles embriões excedentários? Aqueles que eu não utilizei lá para minha fertilização in vitro. E homóloga significa que é feito com material genético dos pais ali, dos cônjuges. E a quinta hipótese, que daí aqui nós temos uma discussãozinha também. Nós temos uma discussãozinha também de presunção, havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. Então, sabe o caso da Esther que eu falei? O caso da Esther, por que o marido dela não era considerado pai? Não era presumido como pai? Porque ele não havia autorizado. Agora, imagine a situação em que o marido autoriza. Mas, professor, o que significa isso? Significa isso que ele vai autorizar a utilizar o material genético de outra pessoa. Ele não vai ser o pai biológico. Imagina que o marido é estéril. A mulher quer fazer esse tipo de procedimento, conversa com o marido autoriza. Beleza? E aí, como que fica? Como que fica essa questão? Bom, nós temos um enunciado do CJF muito bom quanto a isso. Que ele vai dizer o seguinte, ó, para justificar essa presunção. Então, ele vai dizer, ó, no âmbito das técnicas de reprodução assistida, envolvendo o emprego de material fecundante de terceiros, é a heteróloga, o pressuposto fático da relação sexual é substituído pela vontade ou, eventualmente, pelo risco da situação jurídica matrimonial, juridicamente qualificada, gerando presunção absoluta ou relativa de paternidade no que tange ao marido da mãe da criança concebida, dependendo da manifestação expressa ou implícita da vontade no curso do casamento. Então, nós temos essa questão. Aí surge o seguinte questionamento. E se autorizou, pode desistir? Porque pensem bem, esse tipo de situação eles têm que ser feito mediante do instrumento público, tá? Tem que ser feito mediante instrumento público. Claro que na relativa, eventualmente, a gente pode discutir aí. Mas, a priori, eu preciso de um instrumento público. Aí, imagina
que a mulher foi lá e fez o procedimento e está grávida. E por algum motivo, eu brigo com ela e separo dela. Quando eu separei, eu falei, quer saber de uma coisa? Dane-se, eu não sou o pai biológico mesmo dessa criança. Eu não vou registrar. E aí, como que fica? Bom, eu trouxe uma decisão aqui da segunda vara de registro públicos da comarca de São Paulo, tá? Então, foi uma situação de um casal homoafetivo. Só um minuto que já te respondo, tá, Givanildo? Então, é um casal homoafetivo, optaram por fazer esse tipo de procedimento. Claro que eram 2 homens, então eles precisavam de uma barriga de aluguel. E um deles, que não era o pai biológico, resolveu entrar com uma ação, daí por que no registro público? Porque ele queria efetivamente, aliás, ele fez um procedimento para revogar aquela autorização que ele fez no registro público. E aí, o registrador acabou suscitando esse problema para o juiz. Então, ele não queria mais. Falou, não quero mais que registre meu nome. Né? Ia ter 2 pais a criança. Bom, diante dessa situação, o juiz falou o seguinte, olha, negativo, você não pode revogar. Por quê? A relação sexual que era para existir, né? Porque assim, por que você não pode negar que um filho é seu? Porque você manteve a relação sexual, então o problema é seu. Essa relação sexual, nesse tipo de procedimento, em que o material genético não é o meu, ela é substituída pela minha vontade. Então eu não posso ter comportamento contraditório. Ah, eu queria, agora eu não quero mais, agora que se dane. Não. Eu tenho que verificar aí essa questão. Que eu não posso ter esse tipo de comportamento. Se eu optei, eu tenho que pensar numa paternidade responsável. Paternidade não é jogo de videogame, não é bichinho virtual. Né? Então tem que ter essa questão. Bom, o Givanildo perguntou o seguinte: professor, aquelas pessoas que doam em banco de sêmen, a autorização é presumida? Na realidade não é presumida, meu caro, porque eles passam por um procedimento, tá? Só que a princípio não era para eles serem considerados como pai, que são doadores anônimos. Mas nós já vamos conversar um pouco sobre isso. Aliás, eu já vou adiantar agora. Com a decisão do STF, que diz que a questão socioafetiva não impede, eventualmente, aí, ao filho, né? Enfim, não impede de procurar o seu pai biológico, vamos assim dizer, coloca algumas discussões, Givanildo e meus caros, até nessa questão aí em banco de sêmen. Porque pensem bem, imagine que eu sou filho, né, de uma reprodução heteróloga, então não sou filho biológico do meu pai e eu quero conhecer quem é meu pai biológico. Eu notifico a empresa para que ela me informe quem que é o doador. A empresa não quer informar, eu entro com uma ação de produção antecipada de provas, por uma ordem mandamental eu consigo essa informação, e aí eu entro com reconhecimento de paternidade. Estão vendo? Isso seria um problema prático, por quê? Quem que doaria sêmen se tivesse essa possibilidade? Que é um risco, né? E aí, claro, lógico que eu não sou, assim, especialista em biodireito, tá, pessoal? Mas nós temos várias resoluções aí dos conselhos, do Conselho de Medicina, enfim, que trata essa matéria. Mas no caso específico do doador de sêmen, a autorização aí, ela é, enfim, ela não é presumida, ela é uma autorização consentida, né? Só que essa autorização ela é consentida com a ideia de que ninguém vai saber quem é o pai. Eu vou doar. Estão vendo? Mas é uma discussão que pode ser feita no futuro, após essa decisão do STF. Bom,
Um artigo que é muito criticado, desculpem, no Código Civil, é o artigo 1601. Ele vai dizer o seguinte, ó. Cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescritível. Parágrafo único. Contestada a filiação, os herdeiros do impugnante têm direito de prosseguir a ação. Por que é um problema aí nesse artigo específico? Um problema é o seguinte: como que fica a socioafetividade? Como que fica essa questão? Estão vendo? Eu, particularmente, meus queridos, eu me filio a um posicionamento de que se o pai cuidou de um determinado lapso de tempo, ele é pai. Eu mesmo acho que se cuidar de uma criança 2 semanas, eu já viro pai. E descobri isso 2 semanas depois que ele não é meu filho. Mas, enfim, tô brincando. Mas, claro, que se tem já esse laço, não tem como o cara vir depois e falar que não é. Ah, mas ele foi enganado. Tá, mas o que a criança tem a ver? Aqui o que vale para nós é o interesse ali do filho. O que vale é o interesse do filho. Beleza? Bom, superadas essas questões, nós precisamos estudar também. Até agora nós temos algumas discussões, então até agora a gente viu algumas problemáticas relacionadas a se eu tenha discussão quanto à filiação. Não é verdade? Então, quando eu falo em presunção, é porque eu vou ter discussão. Agora, nós precisamos analisar como que se dá o reconhecimento dos filhos. Então, como que funciona? Bom, o reconhecimento ele pode ser voluntário, nos termos do artigo 1609 do Código Civil. Então, vai ser voluntário como? Da maneira mais comum, que seria no registro do nascimento. Eu vou lá e vou registrar em meu nome. Mas também pode ser por escritura pública ou escrito particular a ser arquivado em cartório. Mas também pode ser por testamento, ainda que incidentalmente manifestado. Ou o inciso 4º, que é o melhor aqui para nós. E é assim para nós discutir. Por manifestação direta e expressa perante o juiz, ainda que o reconhecimento não haja sido o objeto único e principal do ato que o contém. Então imagine que aquela pessoa ela foi testemunha de um processo de despejo. E ela falou perante o juiz que a fulana era filho dela. Aquela declaração ali já vale. Ah, professor, mas nem se discutia isso no processo, não interessa. Por força aí do inciso 4º do artigo 1609, aquela declaração já vale. Questionamentos que nós podemos fazer aqui. Pode ser revogado o reconhecimento? Não, pessoal. Artigo 1610. É aquela coisa. Aqui nós estamos tratando de uma matéria super séria, que diz, que trata sobre não apenas questões patrimoniais, mas também de questões existenciais. Nós estamos falando de uma pessoa. Pode ter condição ou termo. Então, assim, imagine aquela situação. Ah, eu só vou reconhecer quando meu pai faleceu. Imagina que eu tenho um pai preconceituoso que não aceitaria aquele filho. E eu falo, não, tudo bem, eu reconheço, mas eu preciso que o meu pai faleça, para daí eu reconhecer. Não pode. Ou eu reconheço ou eu reconheço. Ok? E aqui, nós temos uma discussão que se esse ato de reconhecimento, se ele seria um ato unilateral ou um ato bilateral. Por que nós temos essa discussão? Nós temos essa discussão na jurisprudência e na doutrina, porque o artigo 1614 ele vai dizer o seguinte: o filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento. E o menor pode impugnar o reconhecimento nos 4 anos que se seguirem a maioridade ou a emancipação. Então vamos dividir aqui. Primeiro, o filho maior. Se o filho maior tem consentir, seria um ato bilateral.
Não é verdade? Só que, claro, que aqui a gente não vai falar que é um ato bilateral, mas sim um ato unilateral receptício. Por quê? Por que o filho maior ele precisa saber? Porque aquilo já era feito para ele. Não pode simplesmente alguém ir lá no cartório e falar, olha, eu sou o pai do fulano, e daí, de repente, quando você precisar de uma certidão atualizada, você vai lá e diz, opa, peraí, eu tenho um pai? Né? Não pode ser assim. Eu preciso saber. Não é verdade? E claro que em algumas situações o pai pode exigir judicialmente que o filho aceite. E a questão do menor também, muito se discute que não tem como eu ter esse prazo aí decadencial. Porque matérias afeitas a questões pessoais, em especial direitos da personalidade, não pode ter esse tipo de prazo. Então é comum que, enfim, que eu possa discutir isso além desses 4 anos. Beleza? Bom, então nós temos essa primeira situação que seria o reconhecimento voluntário. Tá? Só que nós também podemos, e também é muito comum no dia a dia, que nós tenhamos o reconhecimento judicial. Então, o que isso quer dizer? Quando há negativa do pai, ou no caso, se houver a negativa do filho. Não é verdade? Uma primeira situação que eu, sinceramente, assim, claro que eu não vejo isso porque eu sou advogado, né? E esse tipo de processo, eles correm em segredo de justiça. Mas que eu não... Até algum dia eu vou perguntar para alguns amigos de cartório se é comum, que é a averiguação oficiosa da paternidade. Alguém já viu isso? Alguém já viu essa situação na prática? O que é essa situação? Essa oficiosa é quando o próprio cartorário, então quando ele vai registrar a criança e verifica que ele não tem a paternidade, ele remete a certidão integral, colocando ali, ou nominando para o juiz, quem que é o suposto pai, para ser averiguada de forma oficiosa a procedência dessa alegação. Estão vendo? Então, seria uma investigação de paternidade, vamos assim dizer, feita pelo oficial do cartório. Isso está lá na Lei 8.560, de 92, está no artigo 2º. Você já viu isso, Lincoln, Isabela? Olha, que legal. Eu nunca vi. Vocês poderiam contar como que é isso, como que aconteceu? A Márcia, a Isabela ou Lincoln? Posso falar. É que eu não lembro exatamente assim para falar, mas eu fazia estágio no Ministério Público da vara de família, né? E às vezes o próprio cartório remetia um documento, daí a gente intimava a mãe e para ela tentar informar, ou a gente fazer o exame, tentar ver quem seria o pai. Legal. Aí, estão vendo? Porque eu falei que não é muito comum para mim, porque quando vem para mim é porque eu quero investigação de paternidade, né? E também nem gosto que fica fazendo essas coisas aí, porque fica tirando aí a ação dos advogados. Brincadeira, pessoal. Eu acho importante ter esses instrumentos, sim, porque bastante pessoas não têm condições aí de pagar o advogado, e a gente sabe que a Defensoria Pública ou os núcleos de assistência não dão conta. Bom, mas justamente isso que a Isa falou. Olha o que diz aqui o artigo 2º. O artigo 2º fala aí de remeter o ofício, né? Claro que daí o juiz vai mandar para o Ministério Público, porque ele que tem que fazer essas questões, mas o parágrafo 1º diz lá: o juiz, sempre que possível, virá a mãe sobre a paternidade alegada e mandará, em qualquer caso, notificar o suposto pai, independente de seu estado civil, para que se manifeste sobre a paternidade que lhe é atribuída. Aqui a gente já começa a perceber um problema, né? Pode ser um filho fruto de um adultério. Mas, enfim, há um mandamento legal. O parágrafo 2º diz o seguinte: o juiz, quando entender necessário,
determinará que a diligência seja realizada em segredo de justiça. Me parece óbvio que essa diligência tem que ser segredo de justiça, né? Não pode chegar o oficial lá e falar, fulano tá aí, o que é isso? Sai então, daí sai a esposa do cara lá e fala, vim trazer aqui para ele uma notificação do juiz para ver se ele é pai de fulano. Não dá, né, pessoal? Porque a gente está investigando ainda. Você pode acabar com um casamento sem motivo. Então, me parece que aqui o juiz tem que entender como uma obrigação, até mesmo por prudência, né? Aí o parágrafo 3º vai dizer: no caso do suposto pai confirmar expressamente a paternidade, será lavrado o termo de reconhecimento e remetido a certidão oficial do registro para devida averbação, sem problema nenhum, que ele aceitou. Se o suposto pai não atender no prazo de 30 dias a notificação judicial ou negar a alegada paternidade, o juiz remeterá os autos ao representante do Ministério Público para que intente, havendo elementos suficientes, ação de investigação de paternidade. Tá? Então, aqui, lógico que a gente poderia discutir se seria uma obrigação ou não do Ministério Público. Me parece que sim. Me parece que sim. Bom, o parágrafo 5º vai falar que não tem necessidade, que é dispensável essa ação de investigação, se nós estivermos falando de uma criança que for enviada para adoção, né? Se ela vai para adoção, qual que é o motivo de eu mexer a máquina pública? E o parágrafo 6º vai dizer o seguinte, que a iniciativa conferida ao Ministério Público não impede a quem tenha legítimo interesse de intentar investigação, visando a obter o pretendido reconhecimento da paternidade. Então, aquela coisa. Eventualmente, se você não quiser esperar com o Ministério Público, que é muitas vezes o mais comum, você corre atrás lá de um advogado particular, enfim, do advogado que faz assistência, para você conseguir aí entrar com essa ação de investigação de paternidade. Aqui parece que hoje, em termos práticos, pessoal, na área de família, você conseguir uma nomeação de um dativo é muito fácil, né? É muito fácil. Diga lá, Giovanildo, qual é a sua dúvida? Aí o Giovanildo, em caso hipotético, se a mãe tem dúvida entre alguns possíveis pais. Meu caro, eu tive uns amigos que uns 4 fizeram teste de paternidade. Uns 4 fizeram. Tá? Os 4 amigos tinham saído com a mulher, ela não sabia quem era. Aí eles decidiram entre eles, né? Vamos ver aqui quem que é o cara que mais pode ser pai, que saiu mais vezes. A gente acha que é brincadeira, mas isso acontece na prática. Claro que não teria como, né, eu entrar com uma ação e colocar vários réus. Seria difícil pensar no litisconsórcio. Não dá, né? Não dá porque o que acontece? Se você entra com uma ação com litisconsórcio, você já tira a possibilidade de presunção. Então, na prática, o que acontece? Se chegasse no escritório, tá? Falando de forma fria, ok? Eu perguntaria para a mãe se ela sabe quem que é o pai ou não. Se ela não sabe quem que é, eu vou perguntar quem que é o mais rico. Vamos começar pelo mais rico. Quem sabe, né? Ver uma pensão maior. Aí não deu certo, você vai ter que ir tentando os outros. Eu conheço alguns casos práticos de 5, 6 ações. Tá? Claro que aí uma arma em cheio para o advogado de defesa se recusar a fazer o teste de DNA, né? Que falou, ó, pera lá, eu sou o 5º cara que ela tá entrando com a ação. Mas isso eu já vi algumas situações práticas, tanto de forma extrajudicial, mas aí, claro, que os homens têm que concordar, né? Que nesse caso de uns amigos meus, que 4 ou 5 fizeram esse teste, ou de forma judicial. Mas tem que ser assim, você escolhe um e vai. Ok? Vamos ver o que a Elisângela falou.
Eu já vi casos de 4 irmãos e pai fazer teste. Claro que um de cada vez. Primeiro ela falou que era de um, depois de outro, até que ela falou que achou que era do velho, que era o sogro. Rapaz do céu. Essa família é pervertida, né? Ô, esses homens aí, olha... Meu Deus do céu. O irmão pegando a peguete do outro irmão. Meu Deus. Bom, mas enfim, a gente tem essas situações aí na prática. Vamos lá. Ainda falando sobre essa questão, dessa hipótese aqui, do reconhecimento, da averiguação oficiosa, nós temos o provimento 16 do CNJ, que foi de 17 de fevereiro de 2012. Ele buscou trazer um pouco de afetividade a um programa que já tinha sido instituído pelo CNJ, que chamava Programa Pai Presente. E ele reconheceu, então isso aqui é uma discussão, pessoal, que ela vem crescente, da legitimidade da Defensoria Pública. Então, além do Ministério Público, a Defensoria Pública também poderia fazer essas vezes aí. Beleza? Bom, agora vamos propriamente à ação de investigação, a ação de investigação de paternidade. Vamos ver aí algumas questões processuais. Em relação ao foro competente, regra, por se tratar de ações pessoais, seria o domicílio do réu. Mas se for cumulada com alimentos, aí é o domicílio do autor. Eu sigo a regra especial e de proteção do alimentando. Beleza? Se ela for cumulada com petição de herança, então imagine que eu vou ter um pedido de reconhecimento de paternidade e tem uma herança, um inventário corrente. Tem que ser no juízo do inventário, enquanto o inventário estiver correndo. Fim do inventário seria no foro, no domicílio de qualquer herdeiro. Se cumulada com petição de herança e alimentos, aí entra a questão do domicílio do alimentando. Então, seria uma hipótese, pessoal, de chamar a competência para o domicílio do alimentando. Inclusive do inventário. Olha o problema que é isso. Beleza? Vamos lá. Legitimidade ativa. Obviamente, o filho, sendo representado ou assistido, sendo o caso. O Ministério Público. O professor Tartucci entende que a Defensoria Pública também tem essa legitimidade por conta desse provimento do CNJ. E também a gente tem uma discussão se a criança ainda estiver, se for ainda nascituro, se estiver em fase de elaboração, vamos assim dizer, né? Estiver com fermentinho ainda, o nascituro teria legitimidade. O nascituro teria legitimidade. Claro que aqui a gente teria um problema. Ô, Givanildo, exceção aqui, no caso do foro do alimentando, olha, só se ele não quisesse, tá? Vamos supor que ele não quer. Ele mesmo já entra lá no foro que, enfim, está tendo a herança. Claro que o juiz aí poderia reconhecer a exceção de incompetência, né, de ofício, tá? Mas o que acontece? Quando a gente fala em ação de alimentos, é ação, sob o ponto de vista do foro, ou é a situação, né, sob o ponto de vista do foro competente, que tem mais força. Tem mais força. Beleza? Eu, particularmente, não conheço nenhuma exceção aqui da questão do foro do alimentando. Então, se tiver ações de alimentos, eu vou ter... Deixa eu só colocar a bateria aqui, pessoal. Se tiver ação de alimentos, eu vou ter que respeitar ao foro do alimentando. Beleza? Eu, particularmente, não conheço. Mas lembrando, pessoal, eu sou civilista, tá? Não sou processualista.
Então pode ser que os processualistas tenham uma outra resposta. Pergunta para o professor Tadeu. Vamos ver se ele sabe. Ele é processualista e é promotor, né? Talvez ele saiba alguma exceção, beleza? Vamos voltar lá na legitimidade, tá, pessoal? Bom, então o professor Flávio Tartucci, ele vai dizer que o nascituro teria legitimidade ativa. Claro que eu sou adepto também da teoria da concepção, tá? Só que aqui eu vejo um problema prático muito grande. Imagine você qualificando um nascituro, representado pela sua genitora. Olha, em termos práticos, eu acho que na maioria das vezes o juiz determinaria que você emendasse a inicial. E se você tiver que agravar isso, a criança já nasceu. Então, não sei se em termos práticos valeria a pena. Por quê? Muitos julgados vão falar que quando eu entro com a ação de reconhecimento e a criança ainda está a nascer, que eu tenho que colocar a mãe no polo ativo e depois ocorre a substituição processual com o nascimento. Estão vendo? Talvez, na prática, isso daqui daria mais certo. Não é verdade? E assim, uma coisa é a gente discutir na doutrina, né? Outra coisa é a gente discutir na prática. Porque qual que é o benefício que eu vou ter para o meu cliente eu ficar insistindo que é o nascituro, que tem legitimidade ativa? Aí eu discuto com um agravo aí durante 5, 6 meses, a criança já nasceu. Enquanto eu poderia ter dado andamento no processo, né? Então, a gente tem essas questões. Legitimidade passiva. O suposto pai e a mãe, claro, não estando mais vivos ou vivo contra os herdeiros. E aqui uma situação interessante. Se não tiver herdeiro, eu tenho que entrar contra o Estado. Sabe por quê? Porque aqui nós vamos falar aí de bens vagos, né? E bens vagos vai para o Estado. Então, eu teria que entrar contra o Estado. Bom, ainda algumas questões controvertidas sobre a investigação sobre reconhecimento de paternidade. Qual que seria o termo inicial para a fixação dos alimentos nessa ação investigatória, no caso dela ser acumulada com o pedido de alimentos? Nós temos que lembrar que vou seguir a regra dos alimentos lá. Vamos lembrar lá, a súmula 277 do STJ, que retroage a citação. Aí a importância de, na prática, você acumular, não é verdade? E não primeiro reconhecer a paternidade para depois pedir alimentos. Mesmo que você não peça uma tutela cautelar. Ou uma tutela antecipada, melhor dizendo, né? Mesmo que você não peça uma tutela antecipada. Acho que noutra vez tinha falado cautelar também, mas no caso é tutela antecipada. Mesmo que você não peça uma tutela antecipada aí, uma tutela de urgência dos alimentos. Vale a pena, porque retroage a citação. Bom, outra discussão que se faz. É possível discutir a parentalidade socioafetiva na ação investigatória? Até é possível, pessoal. Mas aí nós temos que lembrar que, de acordo com o entendimento do STF, o fato de ter uma parentalidade socioafetiva não afeta a você ter uma parentalidade biológica. Então, você pode ter a multiparentalidade. Então, uma não cancela a outra. Um terceiro ponto que daqui os processualistas ficam putos da vida. É possível relativizar a coisa julgada na ação investigatória? Então, imagine aquelas ações. Isso deu muita discussão, porque antes nós não tínhamos o exame de DNA, ou ele era muito caro, inviável, então não conseguia se fazer o exame de DNA. E muitas ações elas foram julgadas improcedentes na época por ausência do DNA. Sobrevém o DNA ou sobrevém uma facilidade de acesso ao DNA e eu quero entrar novamente. Estão vendo? Muitos processualistas vão fazer uma cara feia aí, tá? Porque relativizar coisa julgada é complicado. Nelson Neri, por exemplo, fala que se abrir um precedente desse, você ofende o Estado Democrático de Direito. Enfim, temos esse problema.
Questão, é obrigatório fazer o DNA? Aqui que nós temos um problema, pessoal. Em termos práticos, então no dia a dia, exame de DNA é batata nesse tipo de ação. Se o homem não fez, nós temos a presunção legal. Ou se ele se recusou a fazer. Só que existem algumas situações, algumas hipóteses, que a jurisprudência vai entender que o homem não está obrigado a fazer o DNA. Só que daí, pessoal, a gente tem que entender que aqui nós temos um superior interesse daquela criança, né? Que é o investigando. Nós temos o interesse dele. Só que a gente tem que pensar o seguinte. Imagine que uma moça entre sem qualquer elemento, de prova, falando que ela tem um filho de um pastor. Uma moça que entre sem qualquer elemento de prova, falando que ela tem um filho com um artista famoso casado. Estão vendo? Então pode ser que em algumas situações, me parece que poderia se ponderar, tá? Claro que do dia a dia de quem não é conhecido, o juiz já manda fazer o exame de DNA, se o cara não fizer, já era. Né? Presunção. Mas em algumas situações, me parece que seria prudente, antes do juiz determinar uma produção de uma prova que é tão invasiva, né, diante da negativa do réu, que se fizesse uma instrução para verificar, olha, tem indícios? Ah, beleza, tem indícios, daí sim eu mando fazer o exame de DNA. Estão vendo? Claro que essa posição minha é uma posição aí, vamos assim dizer, minoritária, né? Mas eu acho um pouco complicado você sair determinando, assim, de forma tão brusca, que a parte faça o exame de DNA se não foi trazido nenhum elemento de prova. Então a parte só falou, ele é meu pai. Não tem nada de prova. Complicado, né? Imagine, por exemplo, quando você vai obrigar o filho. O pai já faleceu, você obriga o filho a fazer. É mais complicado ainda, né? Eu estou com uma situação assim lá em Mato Grosso. Não me lembro qual cidade. Inclusive, vou ter que ver essa semana. Ainda bem que eu lembrei. Mas é complicado. Quem que falou aí? Olha aí, Elisângela. Eu coloquei um caso aí para vocês, que na época foi bastante divulgado. Só que é um caso que trata de pensão alimentícia. Então, eram 2 irmãos gêmeos que desde pequeno, isso que foi provado nos autos, tá? Desde pequeno, eles eram malandrões, eles são idênticos, um fazia uma coisa do outro, enfim, aquela coisa de irmãos gêmeos, né? E aí, num belo dia, um deles estava saindo com uma menina com uma moto. E ele falava que vamos usar que o nome dele é Fábio. Tá? Ela entrou com uma ação de reconhecimento de paternidade. Ele falou, olha, o filho não é meu, porque eu tenho um irmão gêmeo, que é o Fernando, que inclusive é o dono da moto. Então a moça reconhecia a moto do Fernando, mas o nome Fábio. E ambos eram idênticos. Olha a situação da menina. Né? E ela tendo um relacionamento, só que ela não sabia com quem. Ela achava que o relacionamento dela era com o Fábio, que tinha uma moto vermelha, por exemplo. Fez exame de DNA, ambos deram como pai, né? Que são gêmeos. Isso eu não sabia também, eu achei que fosse diferente, mas só tem um exame lá que é super caro, que dá para detectar no caso de irmãos gêmeos. E o irmão ficava jogando pro outro. Estão vendo? O que o juiz fez? Mandou os dois pagarem os alimentos. Beleza, então. Um de vocês está sendo malandrão. Ou os dois, né? Se os dois saíam com a moça trocando, né? Falando que era um, que era outro. Então, os dois que paguem a pensão. Beleza? Bom, finalizando aí a nossa aula, que o nosso tempo já está quase se esgotando, nós temos que discutir um pouco
aqui sobre o exercício do poder familiar. O exercício do poder familiar, pessoal, a gente precisa lembrar, tá? Que ele tem que ser exercido por ambos os pais. É muito comum, em separações, aquele pai que tem a guarda fática simplesmente querer excluir o outro pai do seu dever, não estou falando do seu direito, do seu dever de exercer o poder familiar. Porque olha o que diz o artigo 1634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste quanto aos filhos, dirigir-lhes a criação e a educação. Então não tem aquela coisa, porque um dos cônjuges, um dos pais, tem a guarda fática que o outro não vai mandar. O outro manda sim. Inciso 2. Exercer a guarda unilateral ou compartilhada, daí que nós já discutimos. 3. Conceder-lhes ou negar-lhes consentimentos para casarem. 4. Conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem ao exterior, que esse daqui é o mais comum, né? Que é muito utilizado. 5. Conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudar de sua residência permanente para outro município. Aqui é um problema, pessoal. Uma vez eu tive uma situação seguinte. A genitora morava com a criança aqui em Londrina e ela separou do marido, enfim. E, de repente, ela simplesmente invocou que ela iria mudar para Marília. E ela fez tudo isso na surdina. Ela veio falar com ele falou que não concordava, tá? Falou que não concordava. Olha o absurdo que é essa questão. Ele me procurou, foi num sábado, eu acho, num domingo, desesperado, falando, ela tá indo viajar. Eu entrei com uma tutela cautelar antecedente, caiu, infelizmente, com um juiz, que era de uma vara civil, mas não era juiz de família, que não entende nada de família. Sabe o que o juiz falou para negar? Ele falou assim, olha, o genitor não pode obrigar que a mãe não mude de residência. Ela pode mudar. E eu falei que eu ia discutir ato de alienação parental. Bom, o fato é que foi negada essa liminar. Agravei para o tribunal. Enquanto isso, ela mudou. Quando ela mudou, foi distribuído para o juiz, aí, que seria o titular. Sabe o que ele falou? Que ele é incompetente para julgar, porque a criança estava morando em outra cidade. Então, quer dizer, o próprio judiciário simplesmente negou a existência desse inciso aqui, sem contar questões de alienação parental, né, de toda a lei da alienação parental, e depois fala, o processo não é meu. O pai ficou tão decepcionado com essa ausência do Estado, com esse absurdo do Estado, que nós estávamos discutindo aí em agravo. Porque daí o que aconteceu? Eu falo, não é competente porque agora é Estado de São Paulo, vai para lá, vocês que se danem. Que ele simplesmente falou, olha, eu nem quero mais, porque eu tenho nojo do Poder Judiciário. Então a gente tem alguns problemas práticos. Eu, assim, tentei insistir com ele, falei, não, mas vamos, né? Enfim. Aqui parece que na prática eu sabia que seria difícil, né? Mas nós temos alguns dispositivos no direito de família que parece que os julgadores não observam. Então eu não sei para que existe. Tá? E quer dizer, ele nem enfrenta esse inciso aqui. Ele só fala que não, nego, mas nem enfrenta. Não fala o porquê. Por que isso aqui está certo? Nem utilizou lá o melhor interesse da criança, né, como super trunfo. Mas, enfim. Inciso 6º. Nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico se o outro dos pais não lhe sobreviver ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar. 7º. Representá-lo judicial e extrajudicialmente até os 16 anos, nos atos da vida civil, e assisti-los após essa idade nos atos em que forem partes, suprindo-lhes
ou consentimento. Então, aquela coisa de quem só pode representar quem tem a guarda não é bem verdade. A representação judicial ela decorre do poder familiar, não da guarda. 8º, reclamá-los de quem legalmente os detenha. 9º, exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. E assim a gente termina aqui a questão do poder familiar. Vamos só conversar rapidamente aqui sobre um último ponto, que é a questão dos alimentos, tá? Os alimentos nós já conversamos um pouco na aula passada, mas eu tenho que pensar o quê? Que esses alimentos, eles nada mais são do que prestações devidas a quem não pode provê-las para o sustento próprio, e está baseado em direitos da personalidade. Bom, pressuposto é o vínculo de parentesco, e eu utilizo sempre a necessidade do credor com a possibilidade do devedor, analisando com base na proporcionalidade. Nós temos um problema prático muito grande. Muitos advogados, eles não trabalham com essa ideia aqui de necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Então, é muito comum você ver ações judiciais, nem sequer a parte fala quanto que a criança gasta. Ela pede. Nem sequer cogita. O que, ao meu ver, seria um requisito da inicial. Como que eu entro uma inicial de alimentos e eu não falo quanto que a criança precisa? Não é verdade? E aí você já começa uma desgraceira de uma ação dessa, e muitas vezes a defesa também nem trabalha com isso. Né? Sobra para quem? Para o promotor lá e para o juiz. E muitas vezes a gente tem aquela decisão genérica, 30% dos rendimentos líquidos ou 30% do salário mínimo. Eu vejo com muito maus olhos essa questão dos alimentos. Os alimentos, muitas vezes, eles não são tratados de forma séria. Eu preciso investigar, porque é engraçado que todo juiz coloca no saneador aferir o binômio ou trinômio. Só que ninguém faz isso na hora da sentença, na hora da decisão. Tudo bem que criança presume que precisa, mas a presunção é relativa. Aí muitas vezes você vê na prática que não tem essa discussão e você vê alimentos propostos de forma discrepante. Os alimentos, eles surgem da criança, surgem como se fossem os alimentos para a ex-mulher ou para o ex-marido, que não pode, o que é extremamente injusto. Então, quando vocês forem promotores, pensem nessas questões. Vocês precisam arrancar das partes isso daqui. Verificar e, se for o caso, fazer continha. Quanto que a criança gasta? Como que você pega isso? Por confissão. Ela gasta tanto, eu acho que gasta tanto. Beleza, quanto que você ganha? Quanto que você ganha? O que ganha mais vai pagar um pouquinho mais. Que aí é proporcionalidade. Faz uma conta de matemática. É assim que deveria ser. Beleza? A que pese que eu sei que na prática não é. Tranquilo, meus queridos e minhas queridas?